Olá pessoal, então continuando a fazer o resumo desse livro aqui, Inteligência Artificial, da Margaret Boden. Tá? Esse livro foi publicado pela editora Unesp em 2020. Então ela vai falar também sobre a história da inteligência artificial, né? Então vai falar dos sistemas de cibernética, né? Que eles, quem batizou esse nome aí foi o Norbert Wiener, que ele projetou sistemas de mísseis antibalísticos durante a guerra. Então é toda uma engenharia de controle ali para esses sistemas fazerem um ajuste automático. Então eles se inspiravam na engenharia de controle e em computadores analógicos, em vez da computação lógica e digital. Então esses são sistemas de cibernética, né? Depois ela fala também esses dois paradigmas, né, que é os sistemas conexionistas, baseados em redes neurais, e os sistemas simbólicos. Né? Então, os sistemas conexionistas, né, eles tiveram um impulso ali com Franklin Rosenblatt, que ele desenvolveu os perceptrons, né, que são já sistemas baseados em redes neurais. Mas aí estamos numa fase ainda muito inicial, que a computação ainda não está muito desenvolvida. Então, embora essa nova fase de conexionismo não pudesse ser ignorada pelos simbolistas, ela foi imediatamente desprezada, porque não tinha poder computacional. Tá? Aqui na página 115, ela vai se referir a esses sistemas PDP, Parallel Distributed Processing, que são sistemas baseados em redes neurais, ou conexionismo. Então, eles são sistemas que são próprios, principalmente para a capacidade de descobrir padrões. Né? Então, reconhecimento de face, é, reconhecimento de OCR, né? Caracteres, são muito bons nessas tarefas de reconhecimento de padrões. Inclusive, reconhecem padrões com índice de acerto superior de 1 ano. Segunda característica desses sistemas é a tolerância às evidências confusas. Outra habilidade é a capacidade de identificar padrões incompletos ou parcialmente defeituosos. Em quarto lugar, eles são resistentes. Uma rede PDP com alguns nódulos a menos não emite um monte de bobagem nem para. Ela mostra uma degradação elegante. Interessante, quer dizer, você pega uma rede neural, queimou uma célula, o sistema ele reorganiza seus pesos e cai um pouco o rendimento, mas ele não estraga totalmente. Então, esses são sistemas aí conexionistas, né? Ele chama PDP, Parallel Distributed Processing, processamento paralelo distribuído. Na página 136, aí ela vai falar dessa capacidade de integrar os sistemas híbridos, né? Que elas combinam computação simbólica com os sistemas conexionistas. Né? Aí fala assim, na verdade, a integração do processamento simbólico com o de rede neural ainda é rara. As duas metodologias, lógica e probabilística, são tão diferentes que a maioria dos pesquisadores se especializou em apenas uma. Aí ela fala de duas experiências nessa área daí, tá? Isso está na página 136.
aqui os perceptrons Rosenblatt, eles surgiram ali já no final da década de 50. No entanto, foi aí a simbólica que dominou a mídia nas décadas de 60 e 70, por conta dos resultados não muito satisfatórios dessas redes neurais. Depois ela vai falar das redes semânticas. Uma forma alternativa de representação do conhecimento, em lugar dos conceitos, são as redes semânticas. Criadas na década de 60 como modelos de memória associativa humana, vários exemplos abrangentes delas estão disponíveis atualmente na forma de recursos de dados públicos. A rede semântica une conceitos por meio de relações semânticas, como sinonímia, antonímia, subordinação, superordenação, parte todo, e muitas vezes também por meio de ligações associativas, que comparam o conhecimento factual do mundo com a semântica. Atenção, rede semântica não é o mesmo que rede neural. As redes neurais distribuídas representam o conhecimento de uma outra forma, muito diferente. Nela, os conceitos individuais não são representados por um único nó e uma rede associativa, cuidadosamente definida, mas pelo padrão de atividade variável da rede inteira. Aí ela vai falar de outro conceito aqui, que é a web semântica. A web semântica não é igual à World Wide Web, que está conosco desde a década de 90. Isso porque a web semântica não é nem mesmo estado da arte, ela é um estado do futuro. Se e quando existir, a busca associativa executada por máquina será aperfeiçoada e complementada pela compreensão da máquina. Isso possibilitará que aplicativos e browsers tenham acesso à informação de qualquer lugar da internet e combine diferentes itens de maneira sensata ao raciocinar sobre as perguntas. Essa é uma tarefa difícil. Além de exigir um enorme avanço de engenharia em termos de hardware e infraestrutura de comunicações, esse projeto ambicioso precisa que os programas de navegação da internet entendam melhor o que eles estão fazendo. Motores de busca como o Google e programas de linguagem natural, em geral, podem descobrir associações entre palavras e textos, mas eles não têm nenhuma compreensão nisso. Não se trata aqui de uma questão filosófica, mas de uma questão empírica, além de outro obstáculo para alcançar a internet geral, a inteligência artificial geral, que se chama de AGI. Apesar de alguns exemplos irresistivelmente enganadores, como o Watson, a Siri e a tradução automática do Google, os atuais computadores não entendem o significado daquilo que leem ou dizem. Então, segundo ela, a web semântica ainda é um desenvolvimento que está por vir, né? Tem um outro conceito que ela fala também, que é o problema do frame, que ela vai citar aqui um desenho, que ó, vocês veem aqui que você tem um macaco que está querendo pegar esse cacho de banana aí. Ele não consegue pular, porque está muito alto. Só que tem um dispositivo aqui que liga o cacho de banana à caixa, que é por meio dessa corda. De maneira que se você empurra a caixa ali para a direita, a banana diminui a altura e ele consegue pegar. Bom, se você estiver trabalhando com esse frame aí tracejado, você não está vendo a conexão da caixa com a banana, você não vai ter compreensão correta do problema. Se você trabalha com frame maior, que engloba essa solução, você já consegue ver. Então, esse é um dos problemas dos sistemas de inteligência artificial. Muitas vezes estão com frame incorreto. Ou seja, naquele frame não é possível entender a solução.
Esse é o principal motivo pelo qual os sistemas de inteligência artificial carecem de bom senso. Tá? Então, tem essa questão do frame. Com relação a aprendizado de máquina, ela fala, existem 3 grandes classes de aprendizado de máquina: o supervisionado, o não supervisionado e o aprendizado de reforço. O supervisionado, o programador treina o sistema, definindo um conjunto de resultados desejados para um conjunto de entradas. Tá? Então, eu tenho as entradas, tenho as saídas, eu vou treinar meu sistema. No não supervisionado, eu não dou as saídas, eu só dou as entradas. Ele vai ser capaz de fazer uma clusterização desses parâmetros de entrada e ele vai colocar isso numa representação, ele vai identificar, tem um cluster aqui, tem um cluster aqui. Por exemplo, tem uma foto de gato e foto de cachorro. Fotos de gato, as características estão todas aqui, ó. Fotos de cachorro, elas estão aqui, ocupam outro lugar. Ele vai ser capaz de perceber que eu tenho 2 grandes clusters e vai treinar a rede em função dessas 2 classes. Ele não sabe quantas classes são, ele descobriu que são 2. E ele vai fazer isso. Os programadores não precisam saber quais padrões de agrupamentos existem nos dados. O sistema descobre sozinho. Esse é o não supervisionado. E tem o aprendizado por reforço, que é guiada por análogos de recompensa e punição. Mensagens de feedback informando o sistema do que ele acabou de fazer é bom ou ruim. Muitas vezes o reforço não é apenas binário, mas representado por números, como o número de pontos em um videogame. Então, isso vai sendo atualizado meio que online, tá? Que é o sistema de aprendizado por reforço. Outra questão que ele trata também são os sistemas de linguagem natural, sistemas PLN, né? Que ele fala que são métodos de recuperação de informação. Aí ele tem 2 aplicativos importantes do PLN, que é a busca ponderada e a mineração de dados. A mineração de dados pode descobrir padrões desconhecidos dos usuários humanos. Utilizada durante muito tempo para pesquisa de marketing sobre produtos e marcas, ela agora está sendo aplicada ao Big Data, enormes coletâneas de textos ou imagens com relatórios científicos ou declarações de redes sociais na internet. Então, ele fala dessas 2 abordagens aí no tratamento de linguagem natural. Aqui na página 83, ele vai falar assim: algumas áreas da inteligência artificial parecem especialmente desafiadoras, e elas incluem a linguagem, acabei de falar aqui, a criatividade e a emoção. Essas 3 áreas, se a IA não conseguir moldá-las, as esperanças de uma IA geral são ilusórias. Tá? Sobre a criatividade, que é a capacidade de produzir ideias ou artefatos novos, surpreendentes, valiosos, é o ápice da inteligência humana, além de ser indispensável para uma inteligência geral, né? A criatividade exploratória é menos idiosincrática, porque ela explora um modo de pensar valorizado culturalmente. As regras de estilo são utilizadas para produzir a nova ideia, da mesma forma que a gramática inglesa cria novas frases. O artista pode explorar o potencial do estilo de maneira incondicional, ou pode estendê-lo e testá-lo, descobrindo o que consegue e o que não consegue criar. O estilo pode até ser alterado levemente. A nova estrutura, apesar de sua novidade, será identificada como parte de uma família estilística conhecida. Então, existem níveis de criatividade. Né? Tem uma criatividade exploratória aí que é menos problemática, que essa inteligência artificial poderia chegar. Ela fala em 3 níveis de criatividade. Tá?
Aí ela fala essa questão dos sistemas multicamadas, né, de aprendizado profundo, né? E fala que fala nas características de retropropagação desses sistemas, né? Aí diz assim: a retropropagação que existe nesses sistemas multicamadas de aprendizado profundo, deep learning, é uma vitória computacional, mas ela não é extremamente, mas ela é extremamente não biológica, porque nenhuma célula avó de rosto de gato do cérebro poderia resultar de processos exatamente iguais ao da aprendizagem profunda. As sinapses, de verdade, são unicamente feed-forward. Elas não transmitem em ambas as direções. O cérebro contém conexões feedback em várias direções, mas cada uma delas é rigorosamente de mão única, não volta. Essa é apenas uma das muitas diferenças entre as redes neurais reais e as artificiais. Outras é que as redes cerebrais não são organizadas em hierarquias rígidas, embora o sistema visual geralmente seja descrito dessa maneira. Então é interessante como é que assim, as modelagens acabaram avançando além do sistema biológico, né? Vocês já não estão mais refletindo sistemas biológicos. E a questão da singularidade, ela é cética com relação à singularidade, né? Então, Vinge está se referindo a Vernor Vinge. Vernor Vinge popularizou o termo singularidade, que foi introduzido nesse contexto por John von Neumann em 1958. Em um artigo, ele previu o advento da singularidade tecnológica, da qual todas as previsões cairão por terra. Ele admitiu que a própria singularidade pode ser prevista, na verdade, ela é inevitável. Porém, entre as inúmeras consequências desconhecidas, pode estar a destruição da civilização e até mesmo da espécie humana. Aí ela coloca outro autor, o Ray Kurzweil, Kurzweil, que se opõe ao pessimismo de Vinci e oferece um otimismo empolgante. No seu livro A Singularidade Está Próxima, ele sugere que a singularidade será alcançada perto de 2020 e que por volta de 2045 a inteligência artificial geral associada à nanotecnologia e biotecnologia terá derrotado as guerras, a doença, a pobreza e a morte. Por volta de meados do século, também estaremos vivendo em realidades virtuais de estimulação multissensorial, extremamente mais ricas e satisfatórias para o mundo real. Então aí temos duas perspectivas diametralmente opostas, né? Uma bastante negativa e outra bastante otimista. A superação da morte seria você pegar todo o teu conhecimento, colocar num sistema desse de inteligência artificial e ali reproduzir aquela, aquela pessoa, né? Aquela inteligência, aquela consciência estaria mapeada ali naquele sistema e teria então vida eterna. Então são dois conceitos que têm sido debatidos academicamente, tá? Essas duas linhas de pensamento. E ela trata então dessas questões aqui. Muito obrigado, então.